Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. GGRC11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta pra nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem ele investe? Quem é a gestora, segmento de atuação? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, isso ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Chegamos ao nosso objetivo de 10 mil inscritos, na verdade 11.600, quase chegando a 12 mil. Queremos chegar a 15, 20, quem sabe 50 mil inscritos. Se inscreva no canal e ative o sino para nos ajudar. Temos também a opção de membro. Se quiser nos apoiar financeiramente, clique no botão azul de Seja Membro e colabore conosco. Tornando-se membro, você ainda tem alguns benefícios como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Muito obrigado aos últimos membros aí, o Luiz, o Jaderson e o Júlio Almeida. Nós iniciamos o estudo para tirar a certificação CEA. Essa certificação nos torna um profissional do mercado e eu posso inclusive fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar a tirar a certificação CEA? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Nós temos um canal secundário, Amudicas, que estamos tentando monetizar esse canal, chegar a 1000 inscritos. Vá lá e se inscreva, é de graça, não custa nada e você ainda ajuda o amiguinho, tudo bem? Muito obrigado a todos vocês que estão colaborando e se inscrevendo aí no canal. Esse fundo imobiliário é um fundo de tijolo, é um fundo do segmento logístico. Ele foi lançado em maio de 2017, é um fundo de base 100, Zagros é a gestora, mandato híbrido e ele tem uma liquidez ali de 1.300.000 por dia em média. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 0,98% e ele conta ali com pouco mais de 7.700.000 cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,85, o que indica 15% de desconto. Como assim? É um fundo que possui atualmente um patrimônio de 1 bilhão e 4 milhões e o mercado está aceitando pagar 854 milhões. Então note, é um fundo de base 100, cuja cota já valorizou bem, chegou ao patamar de R$ 129 e o mercado atualmente está aceitando pagar R$ 110. Tendo Júlio como referência, é um fundo ali que já chegou ao patamar de 96 mil cotistas. Virando a página, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Atualmente, 110, mínima de 97, máxima de 119, tudo isso no último ano. E a gente viu ali que o VP do fundo hoje é R$ 130 arredondando, tá? 129 aqui, 130. Então note que é um fundo que nasceu 100, mas já teve uma boa valorização do seu portfólio. Então vamos traçar aqui a linha de R$ 130. Lembrando que esse fundo não nasceu 130, tá? Então esse início do fundo lá atrás não é um valor de 130 que ele valia. Ele valia aqui, ó. Valia próximo de 100. Então ele, do ano de 2017, ele estava sendo negociado bem acima do seu VP, ó, 121, 130. Chegou a picos aqui de mais ou menos 135, 140. Teve um certo recuo, que é normal, essa oscilação em renda variável. E aí, durante o ano de 2019, principalmente o final do ano de 2019, o mercado fica bem eufórico e esse fundo atinge um pico aqui de próximo de R$ 150. Vem a situação pandêmica em março do ano passado, em março de 2020, né, ano retrasado, e aí as cotas desabam para R$ 96. O fundo rapidamente se recupera, fica ali a R$ 120, ultrapassa o atual VP dele e chega novamente em picos aí próximos a R$ 150. Cai para 143. E aí, durante o ano de 2021, entre março e maio, a maioria do mercado despenca. Com esse fundo não foi diferente. Ele sai desses patamares elevadíssimos aqui de R$ 140 e cai para mais ou menos aqui, ó, entre 120 e 110. Ou seja, mais ou menos R$ 115. Em novembro, ocorreu uma possível taxação de dividendos. E aí o fundo cai a próximo de R$ 100 na época. Ele tem um pico tentando uma recuperação, chegando próximo a 120, mas começa as oscilações, ó. Cai novamente próximo a 100, provavelmente 102, 104 reais, volta a 110. E ficou mais ou menos orbitando isso. E recentemente, a maioria dos fundos de tijolos aconteceu isso aqui, ó. Olha o quanto que o fundo cresceu recentemente. O quanto que ele recuperou sua cotação. Tá? Então, os fundos de tijolos, em especial, os fundos logísticos, têm crescido bastante aí. Nesse slide, a gente vê as entregas do fundo.
Interessante olhar para o gráfico e observar o seguinte. Vamos traçar aqui a linha dos 80 centavos. E aí o que a gente observa? O fundo vinha com entregas lá no início dele com pouco acima de 80 centavos. Durante o ano de 2018, o fundo tem algumas quedas, mas consegue continuar entregando próximo disso, com alguns não recorrentes. Teve uma entrega muito baixa aí de 60 centavos, mas na média ele faz entregas excepcionais. Durante o ano de 2019, as entregas do fundo caem bastante. Então ele cai para patamares de mais ou menos 70 centavos aqui. E de lá para cá a gente vê uma melhora. Apesar da situação pandêmica que ocorreu no final de 2019 para 2020, o fundo vem numa entrega agora, teoricamente, um pouco melhor, ó. Então, atualmente, ele está se mantendo próximo desse patamar de 80. E nesse ano corrente de 2022, o patamar está superior a 80. Está mais ou menos na média de 90 centavos um mês pelo outro. Então, interessante essa evolução da entrega dos rendimentos, né? Vamos esperar que ele consiga manter esse cenário de elevação da entrega dos rendimentos. Tendo agosto como referência, esse fundo entregou o último anúncio de 86 centavos. Ele já passou por 4 subscrições e a 4ª subscrição dele ocorreu no final de novembro de 2020, entre novembro e dezembro. Aqui a gente vê as entregas propriamente ditas do fundo, aquilo que eu falei, ó. 80, 82, 85, 87, 85, 88, 90, 93, 94. E agora teve um recuo. Dia 1º de agosto, para pagar no dia 8 de agosto, o fundo anunciou 86 centavos. Na época, a cotação a R$ 105 representava o yield de 0,81. Como a cotação subiu, atualmente o fundo está com um yield de 0,78. E no acumulado dos últimos 12 meses, o fundo vem com 9,34% de yield, o que é um yield muito bom, na minha opinião, para um fundo de tijolo. Nesse próximo slide, a gente vê que alguns institucionais montaram posição no fundo, o BBFO, o ITIT, o KIRI e o VIF, todos com posições relativamente pequenas, né? Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e aqui o gestor vai falar por alto como é que foram as movimentações, sobre esses 86 centavos. Ele fala que neste segundo semestre ainda teremos 4 reajustes de aluguéis de ativos e temos como guidance a manutenção do rendimento nesse patamar para esse semestre. Então eles acreditam que vão continuar conseguindo entregar mais ou menos esses 86 centavos. A cota patrimonial passou por uma reavaliação após a conclusão do processo de auditoria interna. Isso ocorreu em função das atualizações das obrigações de pagamento do fundo, refletindo o valor patrimonial que passou a ser de R$ 129. Esse processo de auditoria interna acontece todo ano e tem por objetivo preparar a contabilidade e documentação do fundo para a realização de auditoria externa e elaboração de demonstrações financeiras em curso pela KPMG. Para quem não conhece, essa aqui é uma das principais empresas de auditoria do Brasil, viu? Ela é uma gigante do cenário, inclusive bancos como Banco Bradesco, Santander, esses gigantes do nosso cenário, eles passam por auditoria dessa empresa aqui. Ela é uma das maiores do mercado aí. Em relação às propostas recebidas nos últimos meses, as tratativas foram intensificadas em algumas e estão em fase mais avançada, sendo que quaisquer novidades serão pontualmente comunicadas. Aqui ele está falando em relação à questão de vacância do fundo. Em julho foram negociados, aqui ele vai falar sobre quanto negociou e tal, qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma olhada com atenção, ele também vai falar sobre FIX, qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma lida com atenção aí. Aqui ele fala o seguinte, ó, no último relatório comentamos que o fundo recebeu o valor de quase, mais ou menos, né, aproximadamente 630 mil, como antecipação dos valores incontroversos. Amor, o que é essa palavra esquisita aí, ó, incontroverso? É aquilo que não há controvérsia, tá, mas ainda continuo sem entender. É aquilo que não há discussão. Então, assim, ó, o fundo está questionando tentar bloquear um valor que a seguradora iria pagar a um de seus inquilinos, que não está conseguindo pagar, que é a Covolan. E aí, tem valores aqui que são inquestionáveis, que são de direito do fundo. Então, ele teve acesso a isso. Ó, a inadimplência atual da Covolan é de aproximadamente 8 milhões de reais. Esse número muda diariamente por causa da correção em juros aí, que vai incidindo sobre o atraso. Então o fundo está tentando conseguir com que esse valor aqui, que aqui a Covolan ia ter direito de indenização, que ele não seja recebido, que ele fique bloqueado a título de pagamento aí para o fundo. Lógico que não seria esse valor todo, né, mas seria uma boa quantia. Aqui a gente vê a DRE do fundo e pela pressa de fazer o vídeo para vocês, eu não trouxe as taxas cobradas pelo fundo. Mas vamos ver na prática o que as despesas representam frente às receitas.
Então a gente vê aqui, ó, despesa financeira, o fundo tem alavancagem, mais à frente a gente vai ver sobre essa alavancagem. Taxa que vai para a gestora, 769 mil. Tanto imposto de renda quanto outras despesas, aparentemente não vão ir para o gestor. Então a gente vai calcular com base nisso aqui, ó, nesses 769 mil. Vamos ver o que é que isso representa frente ao total de receita gerada pelo fundo aí, ó, 7 milhões e 774. Desse valor, 7.600 vieram de receita de locação e 129 mil de dinheiro parado em caixa aí. Lembrando que para mim 15% seria o limite aceitável. Então vamos lá, em julho, ver o quanto está representando aí, ó, 769 vezes 100, dividido por 7,774. Em julho, as despesas representaram 9,89%, bem abaixo dos 15%, que para mim seria o máximo que eu aceitaria pagar de despesa para o fundo. Ponto positivo é que o fundo faz o destrinchamento de despesa. São raros os fundos que fazem, tá? Agora imagine se ele não faz esse destrinchamento. As despesas do fundo foram de 1.251.000. Eu vou até calcular para vocês entenderem o quanto que isso mudaria se fosse em cima desses 1.251.000, tá? 1.251 vezes 100, dividido por 7,774. Ó. Se o fundo não tivesse essa transparência, ia ficar aparentando que as despesas do fundo são de 16,9%. Despesas com o gestor, lógico, né? Sendo que não é, a gente acabou de ver que é 10%. Então, é muito importante quando tem transparência por parte da gestora e traz esse na prática, o que realmente vai para a taxa para eles aí. Eu acho que toda gestora deveria trazer esse tipo de relatório. Ponto positivo que eles fazem os últimos resultados, mas ponto de crítica, eu gostaria que tivesse aqui um acumulado dos últimos 12 meses também, para a gente ver na média como que o fundo vem se comportando e tal. E eu também gostaria de ter aqui claramente assim, ó, o quanto que o fundo tem de reserva. Aqui ele diz, ó, retenção ou distribuição de caixa. Então o fundo está retendo dinheiro, só que aqui eu queria saber o que isso representa. O fundo tem quantos centavos de retenção? 10, 20, 30, 40? Quantos centavos ele tem? Então eu gostaria que isso fosse uma informação mais clara, né? Aqui a gente vê sobre a tal da alavancagem que eu acabei de dizer. Então o fundo tem um patrimônio hoje de 1.156 milhões. Contudo, ele tem aí quase 62 milhões aí de dívida, que é a alavancagem. Então depois você desconta isso do patrimônio, hoje o patrimônio líquido do fundo sobra em 1 bilhão e 94 milhões. Nesse gráfico abaixo, a gente vê quanto que cada empresa representa para o portfólio do fundo. Então note, o fundo hoje, ele tem entre aspas, uma alta dependência da Ambev, que representa 18% das receitas, tá? E da Etera, que representa 10% das receitas, e também das Americanas, que representa ali mais 16%. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê quando tem reajuste, quais meses que ocorre, tá? Então, reajuste em abril, junho, janeiro, julho. Inclusive, ele falou que tem mais quatro reajustes passíveis esse ano. Interessante. O fundo não tem exposição à região norte, ele tem exposição à região centro-oeste, região nordeste e a sua maior exposição sudeste, com 50%, e região sul, com mais 24%. Aqui a gente vê o seguinte, esse fundo, as pessoas perguntam quando eu faço o fundo, top fundo do setor logístico, por que ele não aparece? Porque, na minha humilde opinião, esse fundo ele não é um logístico puro. Ele é um logístico híbrido. Ele é um logístico propriamente dito, mas ele também tem fundos industriais ali dentro, tem imóveis industriais. Então, eu separo esse fundo aqui lá no segmento de fundos híbridos, tá bom? Hoje, 47% do portfólio é do segmento logístico propriamente dito, e ele vai ter ali um percentual de 52% do segmento industrial. O fundo tem como inquilinos de diversos setores do mercado aí, ó, de comércio, varejista, metalurgia, química, têxtil, alimentos. Então tem uma boa diversificação aí nesse sentido. E quando sofre reajuste dos seus contratos, a maioria esmagadora aí, ó, quase 94%, é reajustado pelo IPCA. Tem um pequeno percentual ali de 4% pelo INPC e mais 1,88% pelo IGPM. E aí, o vencimento dos seus contratos. Só vai começar a vencer contratos a partir de 2025. Vai começar a vencer 25% dos contratos. Depois, mais 25% em 2027. Então, por enquanto, tá tranquilo, mas nesses anos aqui, entre 2025 e 2027, ó, vai vencer cerca de 50% do portfólio do fundo. Então, tem que ficar atento quando chegar mais próximo a essa data e verificar como que o fundo vai conseguir atuar frente a esses vencimentos.
se ele vai conseguir alocar rapidamente e tal, então isso tem que ser observado. E em 2028 vence mais 16%, começando o restante vencer a partir de 2030. Virando a página, a gente vê aqui propriamente dito os ativos, os inquilinos, né, os imóveis onde ficam. E eu não falei lá atrás porque não estava exposto. A Suzana aqui, por exemplo, ó, ela faz um pagamento, se eu não me engano, é anual. Ou é anual ou é semestral, mas eu acho que é anual. Então, você vai ver ali durante vários meses nada de pagamento, e aí do nada você vê o fundo recebendo um pagamento bem extraordinário. Só que esse valor, apesar de ele receber muito de uma vez só, o fundo não pode entregar tudo. Ele vai entregando ele aos poucos no decorrer dos meses, né, para não dar uma distorção muito grande na entrega dos rendimentos. Aqui tá um por um onde fica cada ativo do portfólio, ó. Então aqui, ó, ativo 1, esse ativo aqui da Nissei, tá vendo aqui, ó, Ambev 2, Ambev 17 e Ambev 19? Então são os ativos Ambev. Ambev tem 3 galpões que ela ocupa. O galpão 2, o galpão 17 e o galpão 19. Então é um fundo que ele tem uma boa diversificação de inquilinos e de imóveis, seja diversos setores e diversas regiões do país aí. Então, pessoal, dessa vez o que eu tinha para trazer a respeito do GGRC são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar, por favor, vá lá no canal secundário, se inscreva, ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e ajude-nos a monetizar esse canal. Desde já agradeço imensamente todos vocês que colaboram. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e nos diz aí o que você achou desse fundo imobiliário. Você acha que ele é um bom fundo? Você teria ele no seu portfólio? Você acha que ele é um bom fundo para investir? Na minha opinião, ele é um bom fundo, contudo, não é o fundo que eu escolho para o meu portfólio. Ele é excelente, tem números bons, tem tido um bom desempenho e tudo, mas eu prefiro não tê-lo porque eu tenho outras preferências no meu portfólio. Mas a minha posição em relação a ele é neutra. Eu não tenho, mas poderia estar tranquilamente no meu portfólio. Mas esse meu ponto de vista não significa, não reflete indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e ajude-nos a continuar crescendo. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. E se quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA ou fazer uma doação para a gente investir aqui diretamente na carteira pública, faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Artlist.io. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? And your smile is the Music licensing reimagined. Loving you is a party. It's sweet, sweet, sweet. How can it be? And you make my candy-coated heart melt when you take my hand and I am under your spell. Baby, I crave your affection when I stepped in sweet confection. Artlist.io. Honey, you're my sugar. I'm pleased as punch, whether spiked or sparkling. You make me tipsy and bubbly. If you're dessert, I want the light.